Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E agora eu convido você a conferir os principais destaques dessa edição. Brasil tem lei sancionada que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres. Teatros da Amazônia foram reconhecidos pela Unesco como patrimônios mundiais. E ainda, as típicas brincadeiras infantis que serviam para desenvolver o convívio social e a criatividade perderam lugar no mundo mais tecnológico. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. O Brasil proibiu em todo o país a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, como o foie gras, prato tradicional da culinária francesa. A medida coloca o país entre os poucos do mundo que baniram integralmente o produto. A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e começa a valer em 180 dias. A nova legislação inclui o foie gras, prato feito a partir do fígado gordo de patos e gansos, que são obrigados a comer com a inclusão de um tubo em sua garganta, até 10 vezes mais a comida necessária para a nutrição diária, só para a produção da iguaria. Com essa ingestão forçada, o fígado incha rapidamente, causando uma doença pelo acúmulo de gordura, causando muito sofrimento ao animal. Agora a prática está proibida em todo o território nacional, o que prevê punições previstas na Lei de Crimes Ambientais para quem descumprir as regras. A produção de foie gras no Brasil é considerada pequena, com poucas propriedades dedicadas à atividade, mas o produto ainda era vendido em restaurantes especializados e importado principalmente da França. Com a nova legislação, tanto a produção nacional quanto a comercialização do produto ficam proibidas. A ação passa a acompanhar uma tendência internacional de fortalecimento das políticas de bem-estar animal. Em diversos países como Reino Unido, Alemanha, Itália, Dinamarca, Israel e Argentina, a produção do foie gras já é proibida ou sofre fortes restrições. Por outro lado, a decisão provocou reação da indústria francesa do setor, que considera o foie gras parte do patrimônio gastronômico do país e contesta a proibição brasileira, argumentando que a produção segue padrões de bem-estar animal. O presidente Lula sancionou a lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres. A medida busca ampliar os instrumentos de defesa pessoal diante do aumento da violência contra elas. A sanção ocorre em um cenário de aumento da violência contra as mulheres em espaços públicos. Em São Paulo, por exemplo, os feminicídios fora de casa bateram um recorde no ano passado. Foram 109 mulheres assassinadas em ruas, locais de trabalho, comércios e outros espaços públicos, número que representa mais de 40% dos casos registrados no estado. O spray de pimenta, chamado na lei de aerosol de extratos vegetais, poderá ser comprado por mulheres maiores de 18 anos para defesa pessoal. O produto deve ser de uso individual, não poderá conter substâncias letais e terá as especificações técnicas como concentração e capacidade máxima, definidas em regulamento do governo federal e pela Anvisa. Para adquirir o equipamento, será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e certidão de antecedentes criminais que comprove a inexistência de condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. As lojas também deverão registrar cada venda, orientar sobre o uso correto e garantir a rastreabilidade do produto. A lei determina que o spray seja utilizado apenas para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente contra a mulher, interrompendo o uso assim que a ameaça for neutralizada. O texto também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres, que será implantado de forma gradual em todo o país. Para alguns especialistas, o spray é um recurso para facilitar a fuga da vítima e não para enfrentar o agressor. A recomendação é que o dispositivo seja utilizado apenas para criar uma oportunidade de escapar e acionar a polícia, já que toda reação pode provocar uma resposta violenta do criminoso. Em 2025, a jovem Beatriz Sorrilha Munhoz, de 20 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto na capital paulista após usar um spray de pimenta para tentar se defender. O episódio reforçou alerta sobre a importância do treinamento e do uso consciente do equipamento, já que cada situação é imprevisível. Durante a sanção, o presidente Lula vetou alguns trechos do projeto aprovado pelo Congresso, entre eles a autorização para a compra por adolescentes a partir de 16 anos, com consentimento dos responsáveis, o porte irrestrito do equipamento e a obrigatoriedade de registrar boletim de ocorrência em caso de perda ou roubo do spray.
De acordo com o governo, os vetos buscam evitar punições desproporcionais às próprias mulheres e manter o foco da política pública na proteção das vítimas. A nova lei já está em vigor em todo o território nacional, enquanto o governo federal prepara a regulamentação que vai definir os detalhes técnicos para a comercialização e o uso do produto. O spray de pimenta poderá ser útil em várias situações. No transporte público, por exemplo, as mulheres sofrem bastante. E é por isso que no metrô do Rio de Janeiro existe um vagão exclusivamente feminino. O problema é que nem todo mundo vai para o mesmo endereço. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense analisou como as condições de mobilidade afetam a rotina das mulheres na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estudo mostra que problemas históricos de desigualdade e a falta de um transporte público adequado tornam os deslocamentos ainda mais difíceis, principalmente para mulheres de baixa renda que moram em áreas mais distantes dos centros de emprego. Para essas passageiras, os problemas do transporte se somam à rotina de trabalho e de cuidados. Os trajetos não se limitam ao percurso entre casa e emprego. Também envolvem levar filhos à creche, fazer compras e cuidar de familiares. Tudo isso em meio a ônibus e trens lotados, atrasos, horários irregulares, congestionamentos e longas jornadas. A insegurança é outro obstáculo. O medo de assaltos, tiroteios e de ficar sozinha em pontos de ônibus se soma ao receio de assédio, importunação e violência sexual dentro dos veículos. Para evitar áreas consideradas perigosas, muitas mulheres mudam os próprios trajetos e recorrem a grupos de mensagens para trocar informações sobre os riscos. Quando o transporte público não consegue atender às necessidades da população, outras alternativas ganham espaço. Vans e mototáxis são utilizados para completar trajetos, alcançar áreas mais distantes ou lidar com situações de emergência. No Rio, o metrô também criou vagões exclusivos para mulheres como uma tentativa de reduzir os casos de assédio. Para mudar esse cenário, a proposta é que as políticas de transporte considerem experiências e necessidades além dos custos e da eficiência operacional. A segurança, qualidade do serviço, circulação dentro dos bairros, caminhabilidade e preço das tarifas também precisam entrar no planejamento. A ideia é que a experiência das mulheres seja considerada na formulação das políticas públicas de mobilidade. As cidades paulistas dominam um ranking dos menores índices de violência do país. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coloca 7 municípios do estado entre os 10 mais seguros do Brasil. O levantamento faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e utiliza como principal indicador as mortes violentas intencionais, que reúnem homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, feminicídios e mortes decorrentes de intervenção policial. São Caetano do Sul aparece na primeira colocação, com taxa de 1,2 morte violenta para cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Tubarão, em Santa Catarina, Várzea Paulista, Indaiatuba e Botucatu, todas com índices considerados muito abaixo da média nacional. O estudo também aponta que 7 das 10 cidades mais seguras do país ficam no estado de São Paulo. Entre as capitais, São Paulo lidera o ranking das menos violentas, seguidas por Brasília, Goiânia, Florianópolis e Vitória. Especialistas explicam que esses resultados costumam estar ligados a um conjunto de fatores, como investimentos contínuos em segurança pública, integração entre as polícias, monitoramento por tecnologia, melhores indicadores sociais e planejamento urbano. Mas fazem um alerta: a redução das mortes violentas não significa necessariamente queda em todos os tipos de crime. Casos de furto, roubos, golpes virtuais e extorsões continuam impactando a sensação de insegurança da população. No cenário nacional, o Brasil registrou pela primeira vez uma taxa de mortes violentas abaixo de 20 por 100 mil habitantes, o menor índice desde o início da série histórica do Fórum, em 2012. Ainda assim, o levantamento mostra um forte contraste regional. As 10 cidades mais violentas do país estão concentradas no Nordeste. Maranguape, no Ceará, lidera o ranking com uma taxa de 100,3, seguida por Eunápolis, na Bahia, Maracanaú, Porto Seguro e Simões Filho. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a disputa entre facções criminosas por rotas do tráfico de drogas é um dos principais fatores para os altos índices de violência registrados nessas regiões. E foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança que os roubos de celulares caíram em 2025 no Brasil.
Apesar disso, quase 100 aparelhos seguem sendo levados diariamente por bandidos no país. Os roubos dos celulares diminuíram no Brasil, mas, por outro lado, os furtos aumentaram. Com quase 500 mil ocorrências em 2025, 9 estados tiveram alta. Paraíba registrou 50,5% de aumento nos furtos. Maranhão, 47%. Rio de Janeiro teve uma alta de 24,6%. No Amazonas, os furtos aumentaram 4,2%. Já em São Paulo, o aumento dos furtos teve uma porcentagem de 3,1%. Outros estados ficaram com os números abaixo de 2%. Um dos motivos que explica esse aumento dos furtos é a popularização do Pix e dos aplicativos bancários. A facilidade de movimentações bancárias impulsiona os lucros dos bandidos e os prejuízos das vítimas. Em um outro estudo, mas do Instituto Datafolha, apontou que o medo de ter o celular furtado ou roubado é o quarto temor mais frequente entre os brasileiros. Em relação a roubos de aparelhos celulares, o estado do Rio de Janeiro é o único que apresentou um aumento em 2025, segundo dados do anuário. Foram mais de 4 mil ocorrências a mais do que um ano antes, em 2024. Pesquisadores discutiram algumas hipóteses para a queda dos roubos no restante do país. Entre elas, está o risco que muitas vezes não compensa para os criminosos, que podem movimentar mais dinheiro de forma mais segura com golpes digitais, por exemplo. Marcas de celulares trabalham em mecanismos para travar o aparelho quando for roubado ou furtado. E há programas com o celular seguro, que é uma iniciativa lançada pelo governo federal para bloqueio rápido dos aparelhos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos mostra que os principais temas que mais preocupam os brasileiros são segurança pública e corrupção. De acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados mencionaram o crime e a violência como o tema mais preocupante do país, 11 pontos percentuais acima da média global. Segundo a pesquisa, as preocupações dos brasileiros estão mais concentradas em segurança, corrupção, saúde e impostos do que as da população dos outros 29 países analisados. Enquanto crime e violência aparecem como principal problema tanto no Brasil quanto na média global, os entrevistados brasileiros atribuem peso menor a temas econômicos como inflação e desemprego. O Brasil aparece como o 7º país onde o crime e a violência mais preocupam a população. O percentual brasileiro, de 43%, fica atrás dos registrados em Peru e Chile, ambos com 60%, México e Suécia com 55%, Israel com 45% e África do Sul com 44%. Apesar da posição elevada, o índice caiu 4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, mas permanece 2 pontos acima do observado há um ano. A corrupção financeira ou política é apontada como a segunda maior preocupação dos brasileiros. O tema foi citado por 36% dos entrevistados, 8 pontos percentuais acima do resultado mundial, de 28%. O patamar representa queda de 3 pontos no mês, mas crescimento de 4 pontos na comparação anual. Na saúde, o terceiro tema, a diferença foi de 11 pontos, 35% entre os brasileiros e 24% no conjunto das nações. O resultado é igual ao de junho, um recuo de 2 pontos em relação ao mesmo mês de 2025. A maior diferença em relação à média global aparece na preocupação com os impostos. O tema foi mencionado por 30% dos brasileiros, quase o dobro dos 17% observados globalmente. A percepção avançou 1 ponto em relação ao mês anterior e 2 pontos em 12 meses. Com esse resultado, o Brasil assume a segunda posição do ranking, atrás apenas da Bélgica, onde 36% indicaram os impostos entre os 3 assuntos mais preocupantes. Em sentido oposto, a inflação preocupa 24% dos entrevistados no Brasil, abaixo da média mundial de 30%. O desemprego foi citado por 19% dos brasileiros, contra 29% no mundo. No ranking nacional, os 2 assuntos aparecem somente na 6ª e na 7ª colocações, respectivamente, atrás também da pobreza e desigualdade social, mencionadas por 33% dos entrevistados. Além de apontar os principais problemas nacionais, a pesquisa mostra que 61% dos entrevistados consideram que o Brasil está seguindo na direção errada, enquanto 39% avaliam que o país caminha no rumo correto.
A percepção negativa cresceu 3 pontos no mês, embora esteja 5 pontos abaixo do observado em julho do ano passado. A situação econômica também é avaliada negativamente pela maioria. Para 65%, a economia brasileira está ruim, enquanto 35% a consideram boa. A avaliação negativa aumentou 1 ponto na comparação mensal, mas recuou 6 pontos em relação ao ano anterior. A Caixa liberou mais um lote do dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de brasileiros ainda têm valores a receber do antigo fundo. O pagamento do ressarcimento das cotas do extinto do fundo PIS/PASEP tem um novo lote liberado para 2.744 beneficiários. Segundo a Caixa Econômica, o total é de 7,5 milhões de reais. O valor a ser depositado varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula um valor médio de quase 3 mil reais. Tem direito aos valores quem trabalhou com a carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não realizou o saque. Mas é preciso fazer a solicitação na Caixa por meio do aplicativo ou nas agências. No caso de falecimento do titular das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição PIS/PASEP do cotista para consulta. Segundo o Ministério da Fazenda, ao total são quase 27 bilhões de reais esquecidos do antigo fundo e 10,4 milhões de beneficiários têm direito a retirar o dinheiro. As cotas do fundo foram extintas em 2020 e os valores transferidos ao Tesouro Nacional em 2023. Esses valores não têm nada a ver com o abono salarial PIS/PASEP. A consulta sobre valores a receber e a solicitação de ressarcimento podem ser feitas pelo aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa. Além disso, o Ministério da Fazenda tem a plataforma do Repis Cidadão. Para a consulta, basta acessar o site e verificar se há ou não valores a serem sacados e como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientações específicas para herdeiros. Após a solicitação do ressarcimento, a Caixa realizará a análise e enviará ao Ministério da Fazenda as solicitações deferidas. O pagamento será realizado diretamente em conta bancária do interessado na Caixa ou por meio da conta poupança social digital. E o Brasil abriu um pouco mais de 145 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, segundo dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetava cerca de 110 mil novas vagas. Apesar da surpresa positiva, esse foi o menor saldo para um mês de junho desde 2020, período marcado pelos impactos da pandemia. Na comparação com junho do ano passado, quando foram criados quase 162 mil empregos, houve uma desaceleração na geração de vagas. O saldo é a diferença entre admissões e demissões. Em junho foram registradas mais de 2,2 milhões de contratações e pouco mais de 2 milhões de desligamentos, o que resultou no saldo positivo de 145 mil postos de trabalho. Os números chegam em um momento importante para a economia. O mercado acompanha os dados de emprego porque eles ajudam a medir o ritmo da atividade econômica e podem influenciar as próximas decisões do Comitê de Política Monetária, Copom, sobre a taxa Selic. O mercado de trabalho aquecido tende a aumentar o consumo e pode pressionar a inflação, fator observado pelo Banco Central na definição dos juros. Mesmo com a desaceleração em relação ao ano passado, o resultado acima do esperado é visto como um sinal de que o mercado de trabalho brasileiro continua mostrando resistência diante do cenário econômico. E os teatros da Amazônia foram reconhecidos pela Unesco como patrimônios mundiais. A conquista do título veio pelas riquezas históricas e culturais da região norte, o que deve impulsionar o turismo no Brasil. Construídos durante o ciclo da borracha no fim do século XIX, os dois teatros foram reconhecidos pela Unesco como um único patrimônio cultural, por representarem um mesmo momento histórico de desenvolvimento econômico, urbano e artístico da região amazônica. O Teatro da Paz foi inaugurado em 1878 em Belém e o Teatro Amazonas em 1896 em Manaus. Os dois receberam grandes companhias de ópera e teatro vindas da Europa e se tornaram símbolos da prosperidade vivida pela região naquela época. O reconhecimento da Unesco significa que os teatros passam a integrar uma lista de bens considerados de valor universal excepcional, ou seja, patrimônios que possuem importância não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. A conquista também coloca os espaços em maior evidência no cenário internacional e fortalece o turismo cultural na Amazônia. O reconhecimento também reforça uma nova visão sobre a Amazônia,
Além da floresta e da biodiversidade, a região passa a ganhar ainda mais destaque por sua história, arquitetura, memória e produção cultural. De acordo com o IPHAN, a expectativa é de aumentar o número de visitantes, movimentar a economia local e ampliar as oportunidades de investimento na preservação dos edifícios históricos. Ao mesmo tempo, o Brasil assume o compromisso de manter um plano permanente de conservação e gestão dos 2 teatros, uma das exigências da Unesco para que o título seja preservado. Com a inclusão dos teatros da Amazônia, o Brasil chega a 26 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. São 16 culturais, 9 naturais e um misto, consolidando o país entre as nações com maior diversidade de patrimônios protegidos no mundo. E para quem gosta de carros, os donos de alguns clássicos se reuniram em uma feira na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A variedade de antigos automóveis encanta os colecionadores. Variados tamanhos, pintura cuidadosamente conservada, design imponente, emblemas originais, volantes grandes, cromados brilhantes, são detalhes que quase não se vê em veículos atuais. Muito mais que carros, são relíquias sobre rodas. Ah, e o barulho do motor entrega que esses carros têm histórias. A garagem de Joábio já mostra o apreço por antiguidades no geral. Em específico, uma bicicleta dos anos 60 que era do pai dele. E claro, uma coleção preciosa de carros clássicos, uma paixão também antiga. Começou tudo com o Fusca. Há mais ou menos uns 15 anos eu comprei meu primeiro Fusca e fazia viagens, passei bastante tempo com ele, troquei em outros Fuscas e com o aumento dos grupos de antigos mobilistas aqui em Teixeira, a gente foi aumentando a paixão também, adquirindo outros veículos, construindo a garagem, né? E aumentando mais essa paixão pelos carros antigos. Com orgulho, ele fala do carro mais antigo dele, uma raridade que é um dos maiores símbolos da indústria automobilística nacional. Esse é um Aeroelis 1961. Foi um achado. É um carro raro, um carro de pouca produção no Brasil. Esse carro foi produzido somente nos anos de 1960 a 1962. É um clássico cheio de cromados, com os emblemas, o couro, a mecânica. Foi o primeiro automóvel de passeio fabricado no Brasil. A paixão por carros antigos tem ganhado cada vez mais adeptos em Teixeira de Freitas. O que antes era um hobby de poucos, hoje reúne dezenas de colecionadores e fãs do antigo mobilismo na cidade e em toda a região. Esse aqui é elegante, imponente e à frente do seu tempo. O Ômega se tornou símbolo de status nos anos 90, sendo escolhido por políticos e diplomatas da época. Hoje, o modelo faz parte da coleção de Tairo, que já reuniu Fuscas, Chevetes, Opalas e outras relíquias. Eis que surgiu a iniciativa de unir os colecionadores de carros e criar o clube Antigos do Texas. O grupo ele surgiu em 2022, após eu adquirir o primeiro carro, já existia o grupo na cidade, porém não era tão constante, não tinha uma constância. Então, quando eu comprei o primeiro carro, eu comecei a juntar o pessoal, a motivar o pessoal daqui a estar nos reunindo, nos encontrando, entendeu? Então, hoje, o grupo ele tem 120 membros, pessoas ativas. Nós estamos partindo para os encontros semanais, fazemos um evento todo ano e estamos buscando a nossa regulamentação junto à federação, entendeu? Para justamente impulsionar e incentivar essa cultura aqui na nossa cidade e na nossa região do extremo sul da Bahia. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, até junho deste ano são 165.816 veículos registrados com a placa preta no Brasil. O presidente do Conselho da Federação Brasileira de Veículos Antigos diz que também tem aumentado o número de clubes cadastrados. A Federação Brasileira de Veículos Antigos foi fundada em 1º de maio de 1987 e congregava menos de 30 clubes. Hoje nós somos mais de 260 em todo o território nacional. Para conseguir uma placa dessa de colecionador, a lista de exigências é extensa.
O veículo precisa ter no mínimo 30 anos e 80% das características originais do veículo. Eu estou diante de uma relíquia de 65 anos. Eu não sei quando vou ter essa oportunidade novamente, então eu vou aproveitar para dirigir. Voltei para contar sobre um amor que passa de geração em geração. Tiago é colecionador há mais de 12 anos. Diversos veículos antigos já fizeram morada nessa oficina onde ele trabalha e mantém essas relíquias bem de pertinho. Seu carro favorito carrega uma memória bem afetiva. Meu pai sempre teve Chevette e na minha infância eu vivi sempre dentro do Chevette. Alice tem 16 anos e além de ganhar essa máquina, também herda a paixão do pai por antigo mobilismo. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada que meu pai percebeu quanto eu me interesso por carro também, pelas coisas que ele gosta. Sempre que tem um evento em outras cidades, eu sempre vou com ele, sempre acompanho. Adoro as premiações, adoro quando a gente ganha prêmio. Mas presta atenção nesse Chevette de 1992. Ele é um senhor de 34 anos extremamente conservado. Tem apenas 17 mil quilômetros rodados. Se dividir pela idade, esse carro rodou cerca de 500 quilômetros por ano. E mais, sabe aquele plástico que vem protegendo quando a gente compra algo novo? Esse Chevette é tão preservado que até esse plástico interior é original. Mas tanto cuidado assim não é para qualquer pessoa. A gente percebe e entende a sua paixão, Tiago. E para esclarecer, carro velho é bem diferente de carro antigo. É o valor que o dono dá ao veículo. O carro velho, ele não é um carro tão cuidado, né? A pessoa talvez use no dia a dia e não dá o valor que o carro merece. O carro antigo não. Você mantém a originalidade dele, você mantém as características dele e tenta sempre aparentar que ele está conservado no tempo. O circo faz parte da história e da cultura do Brasil. E para que essa tradição não se perca com o tempo, um espaço no centro de São Paulo guarda verdadeiras relíquias da arte circense. O circo é muito mais do que um espetáculo. É história, tradição e emoção que atravessam gerações. Em São Paulo, um espaço especial garante que essa memória nunca se apague. Olha que legal, para contar essa história, ela começa exatamente nesta esquina, aqui no Largo do Paissandu, que era o famoso Café dos Artistas, que aqui, na realidade, era um grande encontro, não só de músicos, compositores da música, empresários e artistas circenses. E aqui era uma espécie de um network, que funcionou durante muitos anos. Infelizmente, no começo dos anos 2000, acabou, né, esse encontro. O local guarda um verdadeiro tesouro. São mais de 80 mil itens, entre fotos, figurinos, cartazes, maquetes e documentos raros, doados por famílias e companhias circenses de todo o Brasil. O acervo também homenageia grandes nomes da história do circo, como o palhaço Piolim e Benjamin de Oliveira, uma forma de manter viva a memória de artistas que encantaram gerações. Nós temos aqui um acervo de 80 mil documentos que conta a história de circos, de famílias de circo e de artistas, né? Então a gente tem desde figurinos, objetos, temos fotografias antigas, tudo isso nesse acervo. E nós temos uma exposição permanente que está aqui todo dia das 10 da manhã até as 8 da noite. Nós estamos na Galeria Olido, na Avenida São João, 273. Então não tem como errar, do lado da Galeria do Rock. Dividido entre acervo, formação, pesquisa e difusão, o espaço recebe visitas gratuitas e ajuda a aproximar o público de uma das importantes manifestações culturais do país. Declarado patrimônio cultural, o circo segue resistindo ao tempo. E nesse espaço, a magia do picadeiro continua viva,
inspirando novas gerações e mostrando principalmente que a arte de fazer sonhar nunca sai de cena. Qual que é o recado que você dá para as pessoas de casa para não perderem e virem conhecer esse mundo sensacional que é a arte circense? Você já foi ao circo? Você já levou seu filho no circo? Você tem que ir no circo, porque o circo é uma experiência única. Não se compara a música, dança, teatro, nada. O circo é uma vivência que ninguém esquece e por isso que nós não temos que deixar que o circo seja esquecido. Um viva o circo sempre! E aproveitar para chamar vocês para virem aqui no Picadeiro Aberto, que acontece no Centro de Memória do Circo, a última segunda-feira do mês. Então venham, o Centro de Memória do Circo é o único centro desse tipo na América Latina, então é muito importante a gente guardar a memória dessa arte que chega onde nenhuma outra arte chega. E por sobrecarga de tarefas e telas, especialistas dizem que é preocupante o fato das crianças brincarem menos nos dias de hoje. As típicas brincadeiras infantis, que serviam para desenvolver o convívio social e a criatividade, perderam lugar no mundo mais tecnológico. As crianças se encontravam mais e tinham mais possibilidades de juntas acharem soluções para o tédio. Quando não havia nada para fazer, elas tinham que criar e inventar. Hoje as crianças estão sobrecarregadas de tarefas e agendas, além de estarem entretidas com as ofertas do mundo digital, onde tudo está pronto para o uso. As crianças brincam menos do que outras gerações, porque estão ocupadas demais com afazeres e telas. Com isso, desconhecem as típicas brincadeiras infantis, como as canções Unidunité ou 1, 2, feijão com arroz. Essas parlendas eram completas para o desenvolvimento, já que se aprendia desde o letramento até a sincronia de movimentos. As cantigas tinham um ritmo, a métrica e a rima que ajudava a criança a lembrar. Especialistas dizem que há hoje um excesso de pudor pedagógico que recai sobre a sabedoria popular e afeta as canções da infância, como a cantiga secular do Atirei o Pau no Gato, que sofreu uma compreensiva adaptação, mas ficou mais difícil de ser cantada e acabou com a diversão do miau, a hora em que todas as crianças numa roda caíam no chão. Há outros exemplos de brincadeiras que também não são mais incentivadas e as crianças acabam não brincando mais. Além da memorização, as parlendas têm um trabalho de letramento fundamental desde os primeiros meses de vida do bebê. Trabalha também movimentos, noções, domínios bilaterais, cruzamento de um lado para o outro de braço, muito importante nessa fase. Exige sincronia dos movimentos, concentração e uma escuta daquilo que o outro está propondo e eu tenho que fazer junto. Mais que isso, a parlenda nunca acontece sozinha. É uma forma de socialização e de estar com o outro, fazendo algo que não é só meu, é nosso. E assim como qualquer coisa na vida, as brincadeiras também mudaram com o tempo. O que antes era focado em atividades na rua, com o movimento, agora o destaque vai para os jogos digitais. Amarelinha, pular corda, empinar pipa. Foram trocadas por brincadeiras modernas como videogames, celulares e slime. A principal diferença entre as brincadeiras antigas e as atuais está no uso da tecnologia, no espaço de lazer e na necessidade de criação. As brincadeiras antigas usavam mais o corpo e a rua, enquanto as atuais usam mais as telas e os eletrônicos. Mas ambas ajudam a criança a se divertir, de maneira diferente. Nas antigas brincadeiras, a rua, a calçada e o quintal têm jogos em grupo, com um forte contato social, espaço aberto para correr, pular, gritar. Já nos dias de hoje, as brincadeiras acontecem mais dentro de casa, no quarto ou no sofá. As crianças usam celulares, tablets, videogames, jogos online que conectam amigos, somente de forma virtual. É importante destacar o papel dos brinquedos e da imaginação. Nas antigas, muitos brinquedos eram feitos à mão, como pipa, carrinho de rolimã, boneca de pano. As crianças também faziam uso da criatividade, com galhos, pedras, tampinhas. As regras eram passadas de geração para geração. Já os brinquedos atuais estão prontos, são industriais e eletrônicos caros. Os jogos são digitais com gráficos modernos e regras automáticas. Menos foco em criar o próprio brinquedo do zero.
O número de alunos que desistem dos cursos à distância no Brasil já está passando dos 40%. E para tentar reverter e melhorar este quadro, o Ministério da Educação decidiu mudar algumas regras que deverão funcionar de incentivo ao estudo, mesmo que à distância. Após uma expansão acelerada, o ensino à distância no Brasil entrou em uma nova fase. As regras do Ministério da Educação ampliaram a exigência de atividades presenciais, impediram a oferta de licenciaturas 100% à distância e obrigaram as instituições de ensino superior a reverem seus projetos pedagógicos. A mudança busca elevar a qualidade da formação, mas também reacende o debate sobre como ampliar o acesso à universidade sem comprometer a experiência acadêmica. Pelo novo modelo, os cursos semipresenciais devem combinar atividades presenciais com aulas simultâneas e outras atividades à distância. No caso das licenciaturas, a oferta de novos cursos completamente virtuais deixou de ser permitida. As instituições têm um prazo de adaptação de até 2 anos para adequar a estrutura e os projetos pedagógicos às novas exigências. Os estudantes já matriculados também têm regras de transição para concluir a formação. A mudança ocorre em um momento de questionamentos sobre o crescimento da modalidade. Dados mostram que a evasão no EAD chegou a 41,6%, o maior índice da série histórica iniciada em 2014. Ao mesmo tempo, o método continua sendo importante para quem trabalha, tem dificuldade de se deslocar ou vive longe dos grandes centros. Para especialistas, o desafio agora é encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e qualidade. As instituições precisam investir em polos, infraestrutura, professores e atividades presenciais, o que pode aumentar os custos e pressionar as mensalidades. O setor, porém, tenta absorver parte desses gastos para manter a oferta de cursos em municípios onde a educação presencial ainda é limitada. A nova fase do EAD, portanto, tenta corrigir deficiências da expansão acelerada sem perder a principal vantagem da modalidade, a ampliação do acesso ao ensino superior. Em um barco ao largo da costa da Califórnia, um grupo de golfinhos foi avistado brincando na esteira da embarcação. Uma cena que está ficando rara com a onda de calor marinho. Observar dezenas de golfinhos brincando a bordo de uma embarcação em frente à costa da Califórnia está se tornando uma experiência cada vez mais rara. Por causa da atual onda de calor marinho, durante os passeios diários, o número de baleias e de golfinhos que são observados é menor do que é visto em um ano normal. Estamos passando pelo que chamamos de onda de calor marinha. A temperatura da superfície do mar está subindo e os animais que normalmente vemos aqui reagem a esse aquecimento da água. Baleias e golfinhos conseguem se adaptar às mudanças na temperatura, mas a fonte de alimento deles tem dificuldade em se ajustar. Os peixes que servem de alimento, como sardinhas e anchovas, preferem águas mais frias. Por isso, eles estão migrando para camadas mais profundas ou se deslocando para o norte. Essa maior dificuldade para avistar cetáceos é um prenúncio de mudanças drásticas no ecossistema marinho. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura na superfície ao longo da costa da Califórnia está atualmente acima do comum. As temperaturas estão entre 3 e 4 graus Celsius acima do normal nesse momento, talvez até um pouco mais elevadas em alguns locais. Essa onda de calor tem persistido nessa faixa, ao largo do sul da Califórnia, praticamente desde dezembro do ano passado. Portanto, o fenômeno já dura cerca de 6 meses. O oceano ficou tão quente que milhares de aves morreram por não conseguir pescar na superfície. Nos últimos meses, dezenas de pelicanos e corvos marinhos foram encontrados mortos perto de San Diego. Leões marinhos e baleias desnutridos apareceram encalhados nas praias da Califórnia. Se essas ondas de calor marinhas ocorrerem repetidamente e perdermos a capacidade de sustentar o ecossistema como fazíamos no passado, perderemos algumas das espécies de peixes das quais dependemos para a nossa alimentação. É essa a grande preocupação. Essa onda de calor é ainda mais preocupante porque coincide com o retorno do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Equatorial e desregula periodicamente o clima do planeta. Todos esses desequilíbrios podem ser cada vez menos excepcionais. A Califórnia sofre ondas de calor marinho todos os anos desde 2019. Os animais de estimação fazem cada vez mais parte da família. E com a rotina corrida dos tutores, um serviço tem ganhado espaço no Brasil: a creche para cães. Vamos agora acompanhar como esse setor tem virado opção para as famílias brasileiras.
Um estudo científico mostrou que grande parte dos tutores considera deixar os pets em creches para cães, além de diminuir a preocupação dos responsáveis. Esses espaços ajudam a melhorar a qualidade de vida dos animais. O número de cães nos lares brasileiros cresceu nos últimos anos. Junto com esse aumento, veio também a preocupação com a saúde e o bem-estar dos animais, especialmente nos momentos em que eles precisam ficar sozinhos. Hoje os animais de estimação são muito mais do que companheiros. Eles fazem parte praticamente da família. Com a rotina cada vez mais apertada, muitos tutores estão buscando novas formas de garantir o bem-estar dos seus pets. E as creches, por exemplo, para cães, têm se tornado uma solução que une o cuidado, diversão e a tranquilidade de toda a família. Nas creches, os cães participam de atividades físicas, brincadeiras, socializam com outros animais e recebem cuidados personalizados. Especialistas afirmam que essa convivência ajuda a reduzir a ansiedade, o estresse e até o comportamento agressivo ou muito tímido. E a Ágata, que vai nos explicar. Tudo bem, Ágata? Tudo bom? Como funciona essa creche aqui? Vamos mostrando aqui, vamos deixar um plano aberto e mostrando aqui. Bom, igual você falou, a creche de cachorro é praticamente igual uma creche de criança. O cachorro chega e vai embora no mesmo dia. O intuito é o mesmo, entreter e gastar energia, igual quando você quer que a sua criança chegue em casa e vai direto para a cama, né? Então, essa é a proposta. Assim como também uma creche de criança, são pessoas profissionais, adequados, certificados para cuidar, que é a mesma coisa. Então, tem toda uma rotina. Então, por isso que eu sempre falo que creche de cachorro não é algo de luxo, é saúde para eles. Eles brincam, eles se divertem, eles socializam. Cada vez mais, o cuidado com os animais de estimação ganha espaço na vida das famílias brasileiras. E pelo visto, essa história está só começando. E para quem tem um pet, significa qualidade de vida. E para quem quer empreender, é um mercado cheio de oportunidades. E o mais importante, cães felizes e tutores muito mais tranquilos. Parabéns, viu? Obrigada. A gente também é hotelzinho, então vai viajar, não sabe onde deixar o seu cachorro, tá com medo de deixar em algum lugar ou com uma pessoa que você não conhece, vem aqui, conhece. É o melhor lugar. Eu falo que depois do seu colo é o melhor lugar do mundo para você deixar o seu cachorro. E nossa edição de hoje chegou ao fim. Para rever todo o nosso conteúdo, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigado pelo prazer da sua companhia e até semana que vem.